Depois de 15 anos de espera, os fãs de Premonição finalmente vão ser agraciados com um novo filme que está prestes a estrear no cinema. Dia 15 de maio tá chegando aí, Premonição 6, Laços de Sangue. Mas agora fica a questão, será que esse filme vai ressuscitar a franquia, vai revigorar a franquia, ou será que vai terminar de enterrar de vez? Fica agora o questionamento até o dia 15 de maio para a gente descobrir o que vai acontecer, se vai ser um sucesso ou não. Conheço muita gente que eu nem imaginava que vai assistir o filme no cinema ou que quer assistir o filme, né, em algum momento. Isso me pegou um pouco de surpresa porque a comunidade, os fãs de Premonição da franquia, né, eles estão, para mim, né, eles estavam numa bolha, mas aparentemente eles são bem mais do que a gente imagina. Eu, como fã da saga, tô com o pé atrás com esse filme. Eu tô querendo manter as minhas expectativas bem baixas nesse momento, porque eu não quero me decepcionar, né? Eu faço isso com muitas coisas na minha vida e com Premonição 6 não seria diferente. Os trailers se mostraram até aqui, no mínimo, decentes, né, mantendo ali a essência da franquia até onde a gente pode ver, mas o que vai valer mesmo é dia 15 de maio, quando eu pisar na sala de cinema para assistir esse filme. Mas no geral eu tô feliz que eu vou poder ver mais um filme da minha franquia favorita, dessa vez pela primeira vez no cinema. Existem muitos motivos que me fazem não estar empolgado com esse filme. Eu tô animado, eu tô ansioso, mas com a questão do filme ser bom ou não, isso já é uma coisa diferente. Vamos lá, vamos aos fatos. Com o que eu tô preocupado com esse filme? O filme não é um grande exemplo de lógica e construção de roteiro com complexidade, mas é um filme divertido, né? Para quem não tem problema com tripa ou com sangue voando por aí, pessoas sendo esmagadas e tudo mais. E não dá para cobrar lógica de premonição, ainda mais desse novo que vai vir, mas dá para cobrar pelo menos um pouquinho de coesão e de coerência do roteiro, que começa, tem o meio e tem o fim. Dá pra gente cobrar uma história divertida, uma história que vá por um caminho e não fique fazendo zigue-zagues e coisas do tipo muito mirabolantes, porque isso nunca funciona. E além da gente conseguir cobrar um bom roteiro, a gente consegue cobrar bons efeitos práticos, né? Efeitos especiais que nessa franquia se mostraram aí imprescindíveis para uma boa experiência assistindo o filme, uma boa direção, figurino, boas atuações principalmente, tem que criar personagens interessantes, que é para mascarar todo esse problema que a gente ignora, que é o roteiro. E principalmente, é claro, eu já vou repetir de novo, um filme com uma história envolvente, com bons personagens e que te divirta. E por esse motivo, você nunca vai ver um Premonição 7 no Metacritic com uma nota altíssima, no Rotten Tomatoes com 77%, 88% de aprovação, porque a franquia já se desenhou, ela já tem uma essência e essa essência não agrada crítico nenhum. E a franquia sempre teve que se reinventar para se manter de pé. Só que aí chegou num ponto em que a fórmula ficou extremamente batida, os filmes ficaram um pouco repetitivos demais, o orçamento e a bilheteria, apesar deles sempre se superarem durante, né, todos os 5 filmes da franquia, acabou que não justificou muito uma continuação depois de 2011, né, com Premonição 5. Mas ano passado, 2024, finalmente anunciaram que haveria um revival. E esse é outro ponto que me deixa com um pouco de medo, porque o que a gente mais teve nos últimos, sei lá, a gente sempre teve, mas parece que recentemente teve um aumento incrível de remakes e revivals, desde, sei lá, 2020, 2019 ali, talvez até um pouco antes. Começaram a trazer filmes de volta, filmes antigos, filmes que ninguém pediu, filmes que os fãs realmente pediam para voltar, e poucos desses filmes que foram lançados se salvaram. A gente tem um grande exemplo aí de Pânico, que voltou em 2022, depois também, igual o Premonição, acho que em 2011, demorou 10 anos, e eles fizeram o Pânico 5, um novo filme que eu gosto muito, inclusive, é um filme muito divertido e mantém a essência da franquia viva. Ou seja, se eles manterem esse nível, né, de Pânico 5 nesse Premonição 6, eu acho que eu vou gostar
do filme. A gente teve outro exemplo também, Jogos Mortais voltou. Claro que Jogos Mortais não é o melhor exemplo, tem tempo que não tem um filme, tem mais filme ruim do que bom, mas eu acabei virando fã da franquia. Se você pegar os piores filmes de Jogos Mortais, acaba sendo melhor que muitos filmes que estão sendo lançados hoje em dia. E o que a gente mais tem é exemplo de filme que voltou depois de muito tempo, né, uma franquia ou algum filme que ganhou uma sequência depois de muito tempo e deu ruim. Tentaram fazer sequência de O Exorcista, né, mais do que eles já tentaram fazer lá nos anos 80 e 90. Tentaram fazer remake de A Morte do Demônio, sequência de A Morte do Demônio, sei lá. Mas o fato é, o Invocaverso, a gente teve Invocaverso aí, meu Deus do céu, eu não gosto, gente. Me perdoa quem gosta, quem é fã, mas eu não consigo assistir esses filmes, não. É muito ruim pra mim. Então o que a gente mais tem são maus exemplos, né? E Premonição pode acabar entrando nessa liga aí, pode entrar entrando nessa lista, e eu torço para que não. Mas tudo pode acontecer, esse filme pode ser, né, um sucesso de bilheteria, um fiasco de crítica, mas o que importa é você assistir o filme, você gostar e não se deixar levar pela opinião das outras pessoas que ficam falando dos filmes, porque hoje em dia virou moda falar mal de qualquer filme que seja lançado e cultura woke, lacração, fala, pelo amor de Deus, né? Mas voltando ao assunto Premonição, né? Esse ano os fãs finalmente vão ganhar uma esmola, se der certo. Quem sabe a gente ganha uma gorjeta maior daqui a um tempo, né? Tomara que não saturem isso de novo. New Line, por favor, faz isso direito. Por favor, eu imploro para você. Primeiramente, foda-se. Falando do elenco desse novo filme, Premonição nunca foi conhecido por ter um elenco estelar, por ter um elenco caro. Hoje em dia a gente olha para os atores e a gente fala, pô, esses atores eram bons o que estavam fazendo. Pois é, mas eles estavam começando, né? Premonição acabou alçando eles para um voo maior em Hollywood. A gente teve a Ali Larter, que fez Resident Evil, ela muito conhecida como a Claire, né, de Resident Evil, eu não lembro agora. A gente teve a Mary Elizabeth Winstead, que fez, nossa, acho que é a mais famosa dos filmes de Premonição. Ela fez vários filmes, fez filmes da DC, fez Scott Pilgrim, que é excelente, fez Cloverfield, fez um monte de coisa depois disso, né? E acho que inclusive foi depois desse filme que ela fez A Prova de Morte, filme do Quentin Tarantino também. O Devon Sawa, por exemplo, ele tá atuando no clipe de Stan, do Eminem. Se você nunca percebeu, é o Devon Sawa lá, né? Pra mim era bem óbvio, não sei se você tinha reparado isso. Mesmo que o pessoal não saiba muito o nome desse ator desse clipe, você com certeza já viu ele por aí. Ajudou a subir a carreira também, por exemplo, do Stifler do American Pie. Tivemos o The Rock também. Não, esse não. O segundo filme mesmo tem um dos elencos mais desconhecidos, assim, que não fizeram tanto sucesso depois, né? Talvez o mais conhecido, eu arrisco dizer, que é o T.C. Carson. Se você não conhece o T.C. Carson, ele nada mais é do que a voz do Kratos na primeira trilogia de God of War. Dito isso, o elenco desse novo filme do Premonição 6 é extremamente desconhecido. Eu acho que os atores que foram escolhidos, a maioria ali atuou mais em série da CW do que no cinema em si. Eu espero mesmo que haja boas atuações, não precisa ser nada nível Oscar, mas que tenha ao menos uma atuação bacana ali, né? Que não fique muito teatral ou muito ruim. A protagonista nos trailers foi a que menos me convenceu, mas, como eu já disse, a gente vai ter que esperar para ver, né? Eu não vou julgar antes de ver o trabalho deles no filme, mas só por serem adolescentes que nunca atuaram no cinema direito, né, que tem mais experiência com episódios de séries com orçamento questionável da CW, já faz a gente ficar com o pé atrás. Mas vamos esperar, né? Eu não vou julgar antes de ver o trabalho deles no filme, mas que são adolescentes que atuaram mais em séries de TV do que no cinema, que é muito diferente, né? Eu já fico com um pouco o pé atrás, mas vamos esperar, vamos assistir e vamos julgar e criticar assim que sair o filme. Outra coisa que eu torço muito para que esse novo filme inove de um jeito que não tire a identidade da franquia
é a fórmula. Grande acidente no início, alguém tem uma premonição, salvam vidas que não eram para ser salvas, a morte vai atrás, os personagens descobrem um suposto jeito de derrotar a morte, eles usam esse jeito, eles acham que venceram e no final o jeito não deu certo, todo mundo morre. Foi basicamente tudo isso nos 5 filmes. O que mudou mesmo foi as mortes diferenciadas que nunca se repetiam, a criatividade, as cenas, os efeitos especiais e a experiência que você tinha com cada um. E pela sinopse do 6º filme, a gente vai ter uma dinâmica diferente. Vão ser descendentes, né? A morte vai correr atrás de descendentes de sobreviventes desses eventos premonitórios, esses fenômenos premonitórios aí. Pelo que eu entendi, eu não sei se a menina que é a visionária mesmo ou alguma coisa assim, ela vai ter pesadelos com a morte das pessoas e não premonições acordadas, né? Muito provavelmente a protagonista vai atrás de alguma informação que aconteceu no passado, provavelmente, e eu espero que isso aconteça, provavelmente visitar algum acontecimento de algum dos filmes anteriores para desvendar alguma informação nova para ajudar ela a escapar da morte. Talvez eles expliquem o porquê das premonições, talvez achem alguma solução para escapar da morte, alguma definitiva, ou reciclem ideias antigas da franquia. O fato é que vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Se vai ser bom ou não, a gente não vai saber até assistir. E olha só, para esse filme ser pior que o 4º filme, ele vai ter que se esforçar muito mesmo, mas eu não acho que ele vai ser pior que o 4º. Mas para mim, se ele for melhor que o 2º, eu já vou me divertir bastante. A saga de Premonição, ela tinha um elemento que dava certo, que é coisas simples, que funcionavam por serem situações cotidianas, que fariam você ficar com medo se acontecesse alguma coisa parecida com você enquanto você estava indo trabalhar, por exemplo. Premonição te fez ter medo de montanha-russa, ter medo de andar de avião, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Você que assistiu Premonição 2, não deixa mais seu carro atrás de um caminhão com toras de madeira. Talvez você até ficou com medo de passar numa ponte, fazer cirurgia ocular, acupuntura, ser sugado por um ralo de piscina. Não. Eu confesso para vocês que eu não gostei muito do primeiro trailer de Premonição 6, que foi aquele na loja de tatuagem lá. Que foi o gancho da corrente caindo perfeitamente no nariz do cara, depois ele sendo puxado para cima. Uma situação que definitivamente foi bem exagerada ali no trailer. É uma situação de 1 em 1 bilhão de acontecer, isso, 1 trilhão talvez, é muito difícil de acontecer. Então isso acabou, eu fiquei meio assim e acabei não curtindo tanto. Mas acho que vai ser muito difícil eles superarem a grade super afiada do 4º filme, que acaba matando um dos personagens, ou quem sabe o carro que vira uma banheira e entra água e afoga a pessoa, né? Eu acho aquilo muito tosco, mas eu espero que pelo menos as mortes ali sejam bem feitas nesse novo filme. Eu sinceramente vou entrar na sala de cinema sem nenhum compromisso, eu já vou esperar o pior, assim eu não me decepciono. Quem sabe assim até me surpreenda positivamente. Mas se eu fosse a New Line, se eu fosse os produtores desse filme, eu investiria a revisitar os filmes antigos da franquia, sabe? Trazer um personagem de volta. É isso que acho que a franquia tá pedindo. A hora é agora. Talvez seja a hora de trazer a Mary Elizabeth Winstead de volta, a Wendy, né? Já que a última cena do 3º filme foi uma premonição dela, então tecnicamente ela ainda tá viva. Quem sabe trazer o Alex de volta? Eles não vão trazer ele de volta, mas seria muito legal. Faz um retcon mesmo, foda-se, tá ligado? Faz um retcon da Claire mostrando a foto de um cara caído no chão. Morrer com um tijolo na cabeça, gente. Puta que pariu. Mas existem rumores, né? E os únicos rumores que eu vi de personagem voltando foi a personagem da Kimberly, que tirou foto até lá, acho que acho que no set de gravação ali, com algum membro da equipe do filme. E quem sabe ela volte para esse novo filme. Fiquem espertos. É a pior, talvez a segunda pior visionária da franquia? Mas é melhor do que nada, né? Quem sabe os outros voltem em possíveis sequências no futuro. E tem o xerife também, que provavelmente
eles não vão trazer, mas seria interessante se ele aparecesse também. E o produtor John Watts, ele fez Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? Então ele sabe muito bem fazer esses personagens de outros filmes se encontrarem com novos personagens e fazer meio que uma nostalgia, um fanservice assim. Então quem sabe ele faça alguma coisa assim. Vamos torcer para que sim. E pelo amor de Deus, não faz a mesma coisa que vocês fizeram com a Claire. Se for para trazer, não, a Kimberly tudo bem, até vai. Mas se for trazer a Wendy de volta, se for trazer algum outro personagem de volta, não mata. Pelo amor de Deus, não façam a mesma coisa que aconteceu em Pânico 5. Tá? Não façam, não sigam essa linha, não traz personagem antigo de volta só para matar depois. Isso é uma bosta. Os caras querem surpreender, os caras querem surpreender os fãs, aí eles trazem os personagens de volta e mata ele. Isso não existe. Isso é sacanagem. Primeiramente, foda-se. Sabe, investe num filme pros fãs, investe num filme para quem realmente ama essa franquia de verdade, sabe? Faz um filme cheio de referências. Enfim, pessoal, chegamos no destino final desse vídeo. Premonição 6, Laços de Sangue, chega nos cinemas dia 15 de maio. E eu espero vocês aqui. Eu vou tentar lançar um vídeo depois que eu assistir o filme para dar a minha opinião um pouco mais elaborada para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e I'll see you soon.